E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review do capítulo 953. Vamos começar falando da capa desse capítulo, que raramente eu falo das capas, mas essa capa parece que vai influenciar diretamente os eventos de Wano. Parece. Vamos lá, descrever o que acontece na capa. O Capone Bad dizendo que ele está indo para Thriller Bark. Na verdade não é ele dizendo, né? A legenda da foto dizendo, sugerindo que eles vão para Thriller Bark e mostrando um navio que eles tinham acabado de roubar. Esse navio lembra muito, ou lembra pelo menos uma parte que é a parte do pano da vela, né? Aquela vela parecia ser preta. E o navio do Absalom, que a gente sabe que agora morreu, então o navio dele, né? Meio que pode ser que esteja à deriva, pode ser que não tenha dono por enquanto, pode ser que seja ele. Também tinha a vela, né? O pano da vela preto. Então, será? Será que é o mesmo navio? Será? Pra fazer aquela relação já, tipo, dele ter roubado o navio menor, da galera de Thriller Bark, que agora esteja indo pra Thriller Bark? Não sei. Mas vamos discutir algumas coisas aqui, porque no capítulo, se eu não me engano, no 950, é dito que a Chiffon, que é a esposa agora do Bad, ela quer se reunir novamente com a Lola. Só que a gente tinha visto numa capa também que a Lola estava em Enies Lobby. Pelo menos ela estava meio que fazendo uma visita lá, né? Não necessariamente ela estava morando lá, mas ela estava lá até, né? Até aquele momento a gente só sabia do último paradeiro dela, que era em Enies Lobby. Então, será que ela ainda mora em Thriller Bark mesmo depois dos acontecimentos? Porque eu acho que só isso pra gente ter uma motivação certa deles necessariamente terem que ir pra Thriller Bark. Porque o objetivo é se reunir novamente com a Lola. Mas aí eles irem pra Thriller Bark só se ela ainda mora lá. Mas isso já abre uma possibilidade imensa, porque o Bad, ele tem o poder dele de colocar as coisas independente do tamanho. Vamos supor aqui que tem um limite, mas talvez acabe ele colocando o maior navio do mundo, que é Thriller Bark, dentro do próprio corpo. Agora, imagina ele soltando esse navio em Wano. Imagina, cara, é o maior navio do mundo. Imagina ele soltando esse navio em Wano, a aparição que ele pode fazer, a aparição majestosa que ele pode fazer. Eu fico imaginando uma cena daquelas, tipo Marineford de longe, como parece pequeno, sabe, os cataclismas parados, as consequências da ilha, a ilha completamente quebrada. Eu fico imaginando o Wano também, num caos total, a porra do navio também, tipo assim, virado em cima da ilha. Eu fico imaginando umas coisas muito loucas, mas o plot dele em Wano especificamente é que eu fico na dúvida, porque ele se reunindo com a Lola, né, a Chiffon também, consequentemente se reunindo com a Lola, ok, o que eles teriam que fazer necessariamente em Wano? Nada em específico, a não ser que eles queiram se intrometer. O Bad em si, pode ser que ele ainda queira assassinar a Big Mom, pode ser que ele ainda queira, já que a Big Mom tá em Wano, não, vamos tentar de novo assassinar a Big Mom agora com esse navio, vamos equipar aqui, vamos reunir a galera, vamos tocar o terror. Pode ser que ele consiga armar alguma coisa, mas uma motivação mais densa pro personagem, mais profunda, alguma motivação de vingança da Big Mom, do passado dele, eu acho que não tem. Eu acho que se ele for realmente pra Wano, vai ser com essa desculpa de vamos tentar de novo assassinar a Big Mom, mas vamos ver, é porque eu tô falando deles irem pra Wano justamente porque o próprio Moria, ele provavelmente vai pra Wano também junto, né, sendo carregado pelo Barba Negra, né, sendo basicamente quase que escravizado pelo Barba Negra. É isso que a gente tá supondo. Então a gente já relaciona uma coisa a outra e já joga todo mundo pra Wano de uma vez. Vai estar meio mundo em um ano. Agora vamos falar do capítulo, porque algumas coisas sobre esse capítulo eu já até comentei no vídeo dos spoilers, né, no vídeo anterior que eu fiz, mas dá pra gente, tem mais coisa nesse capítulo que acrescenta aqui a discussão, principalmente essa primeira, que a revelação de que parte de Wano foi governada pela família Shimotsuki e que o Lorde Shimotsuki foi um mestre espadachim e sempre tinha uma raposa ao seu lado. Essa raposa a gente vai descobrir quem é mais no final do capítulo. Agora, esse nome Shimotsuki é o mesmo nome da vila onde o Zoro morava no East Blue. O nome da vila era Vila Shimotsuki. E mais uma coisa a acrescentar, Shimotsuki também significa, né, a forma como antigamente a palavra novembro era chamada no dialeto japonês, na língua japonesa. E por coincidência também, novembro é o mês que o Zoro nasceu.
Eu fiz um vídeo sobre isso, especulando algumas coisas, indo mais a fundo nesse assunto, num vídeo que eu vou estar deixando linkado. Se vocês não viram, eu vou estar deixando linkado no final desse vídeo para vocês clicarem se vocês ainda não viram. Mas confere lá quem não assistiu, porque vale a pena. Eu pego alguns pontos a mais aí que relacionam principalmente o Mestre do Zoro ao Wano, mas também algumas... Nossa, mano, cada vez que o Oda solta mais uma coisinha, é um negócio a acrescentar para essa teoria. Mas assistam lá que vocês vão entender. Mais pra frente do capítulo a gente tem o flashback do Kawamatsu e de uma raposa chamada Onimaru. Essa raposa, mais pra frente a gente vai descobrir que é o próprio Gyukimaru que estava protegendo a ponte, que não que era o cara da ponte que lutou contra o Zoro, e beleza, a gente sabe quem ele é, mas a maior parte do capítulo na verdade foi essa, e a gente descobre que o Kawamatsu ele estava querendo pegar as espadas dos túmulos, né? E essa raposa, ela sendo a raposa que um dia lutou ao lado, né, do Lorde, qual é o nome? Shimotsuki, ela não estava deixando tocar nos túmulos, porque os túmulos são sagrados, as espadas são enterradas juntas dos mestres, então as espadas devem ficar lá, né? Os túmulos não devem ser violados, só que existiu esse conflito durante o capítulo, durante esse flashback, pro Kawamatsu ele conseguir mostrar e conseguir se provar uma boa pessoa pra raposa, né, pro Onimaru, dizendo que ele na verdade queria usar essas armas pro bem, queria usar essas armas, ele precisava usar essas armas pra revolução, pra conseguir novamente causar a guerra e conseguir armar a população pra conseguir de volta, conseguir tomar o país de Wano. E no finalzinho a gente descobre que essa raposa é na verdade o Gyukimaru. Eu falo Gyukimaru errado, é Gyukimaru. E eu fiquei... Então quer dizer que pode ser que esse cara, porque aí tem duas opções no caso, ou ele é um humano que comeu a fruta da raposa, né, a raposa leão, talvez seja também uma fruta meio que mística nesse sentido, né, porque não é uma raposa comum, ou foi a raposa leão que comeu a fruta do humano, modelo... qualquer modelo aí, só pra dizer que também virou humano, enfim. Mas eu acredito que seja a primeira opção mesmo, dele mesmo na forma humana ter se tornado uma raposa. Eu fiquei, mano, é porque ele naquela época só ficou como raposa, só se apresentou como raposa, por que ele não se apresentou como uma pessoa normal, né? Eu fiquei meio assim, porque... na hora que foi apresentada essa raposa, eu lembrei muito do Cho, que era o nome do cachorrinho lá dos primeiros episódios de One Piece, que ele também tinha essa pegada, ele também tinha uma personalidade muito forte de proteger, no caso, a casa do dono dele, né? Mas nesse caso, os túmulos, né? E também, consequentemente, o túmulo do antigo parceiro dele. Eu fiquei com aquela impressão. E depois de ser mostrado que ele era humano, eu fiquei, poxa, mas o cara é um cara normal, pô. Não é aquele... quebra um pouco aquela fidelidade do animal que é o amigo do homem. No caso, o primeiro exemplo era o cachorrinho, né? Que de fato é o amigo do homem, mas a gente tinha aqui a raposa, que também poderia, né, por relação, ser o amigo do homem, né? O amigo do Shimotsuki. Mas sendo humano é como se fosse um brother normal do cara, né? E no final do capítulo, a Hiyori dizendo que quer trocar a espada Shusui do Zoro pela Enma. Isso aí a gente já discutiu um pouco no preview, né? Nos spoilers do capítulo, que foi a espada que causou a cicatriz no Kaido. Essa parte dela querer trocar, se eu não me engano não tinha nos spoilers, mas ela queria trocar. Agora a gente tem a informação de fato que ela quer trocar a Shusui. E eu já discuti um pouco isso, pô, será que o Zoro ele vai deixar a Shusui em Wano e trocar pela Enma? Já cogitei isso porque, mano, ele não vai usar 4 espadas, acredito eu, né? Acredito que pelo menos até o final do mangá ele vai continuar usando 3 espadas, mas eu ainda mantenho essa ideia de, porra, eles estão tentando forçar a ideia de que o Zoro ele não vai ficar com a Shusui, porque o Zoro vai devolver a Shusui, e o Zoro ele não explica que a espada é dele, ele só fala isso, mas a espada é minha, ou seja, lá no fundo ele querendo dizer, pô, mas o Ryuma que deu pra mim a espada, né? A espada é minha mesmo, não precisa implicar comigo. Mas fica naquela, então talvez ele acabe revelando e aí o pessoal aceite ele ficar com a espada. Mas se isso não acontecer, será, mano? Eu ainda fico um pé atrás. Eles estão querendo arrastar a gente, convencendo a gente de que ele vai deixar essa espada lá, mas eu duvido muito. Eu acredito realmente que o pessoal questionou, algumas pessoas questionaram que não, ele tem um laço sim, né? No vídeo dos spoilers eu falei isso, porque a Shusui e o Adoshimonji, que são a Shusui, a gente sabe qual é, e a branca, ele tem um laço enorme com essas duas espadas. Então é impensável ele se desfazer dessas duas. Agora, a Sandai Kitetsu, que é a vermelha, não tem assim um laço tão grande. Ele comprou lá no East Blue, lá em Logtown lá,
não tem um laço tão grande assim, não tem tanta necessidade assim, não tem um vínculo para ele ter que carregar aquela espada até o final da jornada dele. Ele pode se desfazer, pode trocar aquela espada. Agora, como eu falei, reforçando, eu só pensei que ele ia trocar essa Sandai Kitetsu pela Kitetsu melhorada de segunda geração, né, que é a Nidai Kitetsu que o Luffy estava segurando, e depois pegasse a Shodai Kitetsu lá do Gorosei careca depois que derrotasse o cara. Mas, pelo visto não, pelo visto acredito fortemente que ele vai trocar a Kitetsu agora pela Ema e vai manter a Chusui e a Branca. E essa espada Ema, de novo, foi a espada que causou a cicatriz no Kaido. Beleza, não foi o Akainu que causou a cicatriz no Kaido. Ok, foi dito que foi a única espada que causou isso. Aliás, foi meio que dado crédito à espada, não foi nem dado crédito exatamente ao Oden. Foi meio que pra engrandecer de fato a espada, né? Mas até podendo ser interpretado da seguinte forma: olha, não foi o Oden que fez esse dano, que causou esse dano. É a espada, pode ser até que outra pessoa tivesse com a espada, sabe? Mas vamos interpretar aqui, né, pelo mais óbvio, pelo que a história quer, na verdade, dizer que foi o próprio Oden que causou, mas que dando um mérito maior à própria espada em si. O negócio é que a cicatriz do Kaido, ela lembra muito cicatriz de queimadura. Apesar de ter esse formato de X, lembra muito um formato de queimadura. Será que o Oda ele também tinha essa técnica de cortar fogo? Ou ele conseguiu de alguma forma também queimar o Kaido? Não sei, porque os cortes, a cicatriz do Zoro, por exemplo, que ele tem no peito, porra, foi um corte do caralho. E mesmo assim não tem essa mesma fisionomia que é a cicatriz do Kaido, que é essa parte mesmo, bem essa fisionomia mesmo, parecendo uma queimadura, um corte de queimadura também. É um corte mesmo liso com os pontinhos que ele fez pra conseguir se curar, né? Mas, não sei. Pode ser só impressão, mas talvez tenha tido algo mais aí nesse corte. Talvez ele tenha de fato cortado com fogo. E mais uma vez o papo do Zoro derrotar o Kaido, cara. Que viagem. Eu mantenho a minha ideia do último vídeo que, óbvio que não vai ser o cara que vai derrotar o Kaido. Óbvio isso. Óbvio que ele não vai ser o cara que vai derrotar o Kaido. Mas pode ser que ele cause algum dano. O Sanzen Sekai dele, que ele mostrou, é nível Gear 4. Vamos combinar. Tudo bem, o Gear 4 em si não causou dano nenhum. O King Kong, Gun, a porra toda lá não causou dano no Kaido. A gente não viu o King Kong Gun. Se poderia causar algum dano, podia ser que causasse um dano já no Kaido. Então, se a gente considerar o upgrade do Zoro aí com essa espada, a gente pode forçar a ideia dele conseguir ainda causar um ferimento no Kaido. A gente pode forçar essa ideia, mas derrotar jamais. Pera aí, o protagonismo é sempre do Luffy, E mais uma vez, o Sanji, coitado. Quando o Sanji, ele adquiriu um upgrade que foi a porra do traje dele, veio o Zoro e ganhou uma espada nova. Vai tomar no cu. Quando o Oda deixa a gente sonhar, ele corta logo, ele já acorda, ó. Acorda, a realidade é outra. Mas esse foi o vídeo, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e confere e aí os vídeos que eu vou estar deixando na tela para continuar acompanhando o canal, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.